Olá, Biazita, tudo bem? Olá, Miguel, tudo bem? Estava mutado. Biazita, hoje o assunto principal, a gente está comentando sobre esse ataque de Israel a Rafah, né? Uma carnificina, mais de 40 pessoas queimadas vivas. Estava comentando aqui com outros convidados que eu nunca tinha testemunhado uma crueldade tão grande, né? É o mal puro em si, né? Porque é um sofrimento acumulado. Eles estão já sem comida, sem água, sem hospital, né? Sem higiene, sem nada. Aí foram amontoados no sul de Gaza por ordem, né? Ordem com eufemismo, né? A força de bombas foram amontoados ali no sul de Gaza e agora Israel joga um míssil bem no meio de Rafah, como é que você está vendo isso? E eu tenho as notícias aqui, as lideranças do mundo inteiro chocadas, do Oriente Médio também, do Catar, o primeiro-ministro da Irlanda, enfim, do mundo inteiro soltando comunicados de protesto contra isso. Como é que você viu esse ato? Há alguma discussão, inclusive hoje, na imprensa internacional, se essa não teria sido finalmente a linha vermelha para o Biden. Tamanho a atrocidade que foi, né? A gente já viu cenas assim, a gente não viu, na verdade, né? Em dois momentos, né? Tanto no Holocausto como também em Ruanda, que também foi um massacre terrível. A grande diferença é que agora a gente vê ao vivo. Então a gente ouvia essas histórias, ouvia fotos depois, ouvia imagens depois. A gente viu em tempo real o processo. O que aconteceu ontem em Rafah foi um massacre. Um massacre de civis como há muito tempo não se via. Porque a gente não está falando só de enfrentamento, né? Porque quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em exércitos se enfrentando. E mesmo que fosse, por exemplo, a resistência, né? A resistência, como boa parte das pessoas consideram Hamas, ou os terroristas, como Israel e os Estados Unidos consideram Hamas, tivessem no processo de confronto, você já não poderia atingir os civis. Né? O DICA, né, que é o que regulamenta o direito internacional em conflitos armados, ele deixa bem claro que a proteção de civis é sempre a prioridade. E aí, nesse caso específico, não havia confronto, não havia absolutamente nada. O que havia, na verdade, era uma necessidade de Israel afrontar de novo as leis internacionais. Né? Ali não era só a área de Rafah, era um campo de refugiados da ONU. E aí a agência da ONU para refugiados era responsável por aquele campo, e esse campo é atacado no mesmo dia que o governo de Israel tenta tipificar a agência de refugiados da ONU como um órgão terrorista. Porque isso está passando batido também. Há uma tentativa de tipificar essa agência como um órgão terrorista. Quando você tipifica como um órgão terrorista, você está ganhando carta branca para matar. Essa que é a verdade. Né? Então, eles tentam o tempo todo criar essa brecha judicial para dizer que ali é um campo de terroristas, então eu posso atacar esse campo de terroristas. E, mais uma vez, Israel subestimou o poder da imprensa em Gaza, que conseguiu imediatamente transportar toda a dor da vítima para o mundo. Porque é a primeira vez que a gente tem um genocídio que é filmado pelas vítimas. As pessoas filmam as suas mortes. E aí o mundo está vendo isso. E o tempo é muito rápido da comunicação na internet, então não dá tempo de narrativa. E as cenas são fortíssimas. Eu nunca vi cenas tão fortes em tempo real. Eu já vi cenas muito fortes em vídeos antigos, né? Ou quando você tem vídeos, quando se desencava, covas coletivas, fotos. Mas em tempo real eu nunca tinha visto aquelas cenas. E aí você não tem o que proteger Israel nesse processo. Então, o Estado de Israel está cometendo um massacre. O Estado de Israel está cometendo, sim, um processo de genocídio. É um genocídio em construção. Ele não está finalizado porque ainda existe palestino em Gaza. A gente nunca vai falar que o genocídio foi finalizado, mas ele é em construção e isso é um fato inquestionável. Isso é um fato inquestionável. Sim. Biazita, deixa eu só pedir para o pessoal votar aqui no IBEST, que a Fórum tá no último dia, tem a imagem, o Guilherme vai colocar no link aí para o pessoal votar. Muito importante, pessoal. Dá essa força aí para a gente. Tá? A Sinara Menezes está concorrendo como influencer e a revista Fórum está concorrendo aí como na categoria Notícias, Jornalismo e Canal de Política. Tá? O link está aí do lado. Quem puder votar, a gente agradece muito. Vamos voltar aqui ao nosso... Pois Bia. Agora, de certa forma, Israel já tentou matar todos os jornalistas lá de Gaza, né? Matou
matou centenas de agentes humanitários, mas enquanto houver um palestino com celular, né, para filmar aquilo, e a comunidade internacional está de olho em Gaza, né, o mundo está de olho em Gaza, os Estados Unidos, eu estava até assistindo ontem alguns podcasts, impressionante como você tem acendeu alguma chama lá, inclusive antes dos protestos dos estudantes, tinha protesto também, o pessoal ficou muito focado nos protestos das universidades, mas você já tinha uma série de protestos nos Estados Unidos, acendeu uma faísca lá nos Estados Unidos, né? O Biden está sendo desprezado, né? Porque a atuação do Biden é completamente patética. Inclusive, dias atrás, ele falou que não tem genocídio em Gaza, né? Isso aí vai impactar na eleição dele, né? Agora, inclusive, esse massacre de ontem aí, o que você acha? Já impactou. Na verdade, a gente tem muito claro que boa parte da queda das pesquisas, né, do Biden, desde o início do conflito em Gaza, tem relação com o conflito. Tanto que ele tem sempre uma melhora quando os Estados Unidos tomam uma atitude mais proativa em favor dos palestinos, mas quando acontece alguma situação catastrófica, ele cai de novo nas pesquisas. Há uma dificuldade muito grande do Biden compreender que o eleitorado democrata hoje, jovem, não é o eleitorado democrata dos anos 90, 80, que curtia muitos conflitos bélicos, né? A gente tem um eleitorado jovem democrata nos Estados Unidos que está muito ligado às pautas europeias da social-democracia. Então, eles têm uma perspectiva muito grande de direitos humanos, de questões climáticas, e o Biden ele ganha a eleição exatamente porque ele aborda as questões climáticas. Então, quando você tem um genocídio filmado ao vivo, com denúncia no TPI, com o procurador do TPI fazendo a denúncia, com a Corte Internacional de Justiça julgando um processo de genocídio, dando uma ordem para Israel parar o processo de invasão a Rafah, e Israel não faz. E aí você tem uma perspectiva humanista e o seu presidente, democrata liberal, porque a democracia, teoricamente liberal social, deveria ter justiça social, não faz isso, a pessoa não vai sair para votar. Isso é um fato. Então, o que a gente tem nos Estados Unidos é uma situação muito complicada, porque o jovem democrata não vai sair para votar. Você não tem migração de votos como em outras democracias, como na França, que há uma migração de votos. Não, as pessoas simplesmente não saem para votar, e isso possibilita a vitória do outro lado, que no outro lado, no caso, é o Trump. Então, assim, é muito ruim o cenário americano e é muito ruim por uma falta de análise política profunda do próprio cenário feito pelo Biden. A escolha do Biden em apoiar Israel é muito mais uma escolha pessoal. Não é tanto uma escolha política pensando nele como presidente da República. Ele realmente acredita que apoiar Israel nesse momento é o certo, contra todos os prognósticos, né? Você não apoiar o Estado de Israel não é nenhum crime. O Estado de Israel está cometendo um crime e vem cometendo um crime. Só que tem uma outra questão também. O Biden é muito belicista, ele acredita muito na guerra, né? Ele, quando estava ali com o Obama, ele teve um trabalho muito forte nisso. E para ele, uma grande guerra no Oriente Médio seria fechar o mandato dele com chave de ouro. Então, a gente também tem que lembrar que Israel faz o que faz, inclusive colapsa as leis internacionais, porque tem os Estados Unidos por trás. Existe um interesse americano em duas situações aí que tem Israel como ponta. Um é um grande conflito na área do Oriente Médio. Para os Estados Unidos seria interessantíssimo conseguir finalmente a sua guerra contra o Irã, e nesse caso a guerra contra o Irã seria através de Israel, né? E seria uma retomada daquele espaço que os Estados Unidos vem perdendo muito forte, inclusive para a China, né? Ela tenta ganhar espaço, mas cada vez mais perde. E tem uma outra questão: os Estados Unidos já entendeu que ele não vai conseguir reverter as mudanças internacionais que estão em curso, né? Ele não vai conseguir tirar a China da nova liderança mundial, ele não vai conseguir impedir o crescimento de outros países do sul global. Então, a melhor forma dele conseguir esse controle é desorganizar a ordem internacional. Os Estados Unidos têm interesse, sim, no colapso da ordem internacional vigente que foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Se não tiver nenhum tipo de ordem, você tem um caos internacional e a lei do mais forte volta a vigorar. Estados mais fortes vão oprimir estados mais fracos. E é nisso que o Biden está acreditando. Ele não acredita mais na diplomacia, ele sabe que economicamente a China vai passar, ele sabe que existe uma nova organização mundial, que os Estados Unidos não é mais a grande fonte de verdade, né, o grande poder decisório,
e isso está claríssimo para quem acompanha o cenário internacional, então ele também tem interesse nesse colapso das regras internacionais. E você vê parlamentares americanos falando que as leis internacionais não estão acima das leis nacionais. São falas perigosas, são falas que retrocedem 100 anos a ordem internacional e que são falas que deram brechas para guerras como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando você tem um Estado que não acata mais nenhum tipo de lei ou de ordem. Então, assim, Israel é a marionete americana nesse processo. E o Netanyahu compra isso porque ele quer se manter no poder, porque ele sabe que ele está numa situação muito complicada. Ele pode vir a ser preso pelo TPI, pode ser preso dentro de Israel, porque Israel pode passar por processo judicial contra ele se ele sai do poder. Então, como é que ele se mantém no poder? Ele se mantém com a guerra em Gaza, e se for uma grande guerra regional, ele se mantém mais ainda. Ele não pensaria 2 vezes em sacrificar parte do Estado de Israel, dos israelenses, em função de se manter no poder e, consequentemente, se manter em liberdade. Então, é muito mais complexa essa situação. Você tem os interesses dos Estados Unidos utilizando Israel para colapsar as regras internacionais e para colapsar a região ali, que é uma região que está em crescimento, e você tem o Netanyahu sabendo que se ele sai do poder, ele vai preso. Então, ele está colocando as suas questões pessoais acima do Estado. E isso está muito claro. E a tendência é que, se as coisas continuarem assim, que já existe, né, uma fala nos bastidores de que já vai começar uma guerra contra o Líbano, é o colapso da região ou o colapso de Israel, sendo completamente isolado economicamente. Talvez a única forma de controlar a situação é o isolamento econômico de Israel, que já está muito mal economicamente. Exatamente, Bia. Já vamos terminar aqui, só então a última. Você falou sobre essa nova ordem internacional que os Estados Unidos ele quer né, criar uma instabilidade, né? Está caminhando contra, tentando evitar uma ordem internacional. Fica muito claro, por exemplo, Bia, como a gente vê a contenção do Irã, por exemplo, né? O Irã tem até uma notícia que merece um comentário nosso, que por ocasião da morte agora do primeiro-ministro do Irã, né, num acidente de helicóptero, o príncipe lá, herdeiro da Arábia Saudita, ligou para o Irã, né, prestando condolências e prometeu visitá-lo, né? Então você tem uma aproximação da Arábia Saudita com o Irã, que inclusive foi costurado pela China, né, que mostra realmente a diferença, né? De um lado você tem os Estados Unidos, né, querendo provocar, querendo criar mais conflito. Israel, então, não se fala. Tem até a extrema-direita de Israel está tão enlouquecida que eles estão falando em Terceira Guerra Mundial, meio que defendendo, né, que parece que é a única solução para eles, né, para o mundo esquecer o que eles estão fazendo ali em Gaza. Mas o que você vê é o Oriente Médio, certo? O próprio Oriente Médio, que sempre foi muito dividido, né, tanto que já teve guerras internas, né, Iraque contra Irã e tudo, e que agora esse conflito em Gaza, paradoxalmente, ou não sei se paradoxalmente é o termo certo, mas ironicamente, não sei qual é o termo certo, esse conflito em Gaza está unindo o Oriente Médio contra Israel, contra os Estados Unidos, e de certa forma também cimentando o sul global, né? Você vê que esses 3 pontos quentes de conflito no mundo, Ucrânia, Taiwan, Gaza, eles de certa forma convergem num conflito de norte com sul global, né? De um lado, o norte global, né, com uma linguagem de guerra, sempre ignorando a linguagem diplomática, do outro, o sul global. Você viu o encontro agora do Celso Amorim com Yang Yin, né, ministro de Relações Exteriores da China, fazendo uma proposta de paz para a Ucrânia, né, e ao mesmo tempo você vê os dirigentes europeus dizendo não tem proposta de paz nenhuma, é destruição da Rússia, tem que vitória na guerra, tem que mandar mais armas para a Ucrânia, sem pensar, sem a ponderação mínima do que os ucranianos estão morrendo. Aí só vou dar uma resposta aí rápida, que meus convidados aqui já chegaram, eu vou ter que encerrar esse bloco. Na verdade, eu não diria nem que seria uma união do Oriente Médio contra Israel e os Estados Unidos, mas uma união do Oriente Médio no sul global, né? Porque o sul global é um processo de disputa de multipolaridade de poder. E eles entenderam que a melhor forma de crescer é não tendo guerra. Porque a grande escola de quem ensinou isso foi a China.
A China tem 40 anos de crescimento ininterrupto, com crescimento super diplomático, sem dar um tiro. Ela não entrou em nenhum tipo de guerra. E a Europa tenta sustentar ainda a guerra na Ucrânia porque ela não quer perder o protagonismo, porque ela sabe que a derrota, para a Rússia é a perda final do protagonismo europeu, que já vem perdendo com os Estados Unidos. Então, sim, o que a gente tem no final das contas são conflitos que são do norte contra o sul global, são conflitos que têm relação direta com essa mudança de poder, e o conflito principal é Estados Unidos e China. E vão utilizar outros players, porque eles não vão entrar em briga direta nunca. Mas o conflito principal é Estados Unidos e China. Então, onde a China estiver crescendo, os Estados Unidos vai lá e vai tentar criar uma instabilidade política. Muito bem, muito obrigado, Bia. Forte abraço. A gente continua a conversar aí em breve. Beijo. Beijo.